nós, né, observando a nossa cultura, observando os nossos valores, podemos percorrer esse caminho. Então, nós temos agora o Carlos Trampani, que é coordenador do programa da Secodap Venezuela, né, que vai fazer o uso da palavra. Um abraço para o Fernando Pereira, uma grande referência, o Oscar também, para toda a nossa história aqui no Brasil. Seguro, se lo haré llegar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a tratar de resumir. Em 15 minutos um processo de 2 anos e meio, um processo onde houve lágrimas, preocupações, alegria. Nós tivemos que fazer carreiras no Congresso para remediar mal-entendidos, mas é um processo que nós consideramos positivo e de muito valor. E tentando resumir, nós temos 4 aspectos relevantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro trata de aspectos inovadores sobre o processo legislativo, e aqui eu vou falar da participação no processo de reforma legal, um pouco a participação e a mobilização de muitas escuelas, universidades, personas preocupadas, agrupaciones de niños, donde todos vimos como aspecto común el tema de la violencia, ¿no? Cómo la violencia está tomando cada vez espacio, en los espacios naturales de protección, la violencia está presente. Se encontra presente, e eu recupero como positiva a participação das crianças e dos adolescentes. Acredito que eles tiveram um papel fundamental na sensibilização de todos os legisladores e deputados. Esse era um espaço que nós, como adultos, nós não tínhamos acesso, mas graças à participação consciente, informada, protagônica e responsável das crianças, conseguiram sensibilizar, engajar, motivar para que os deputados assumam esse papel que eles têm como garantia. Isso nós conseguimos com a participação das crianças. É óbvio que eu preciso dar valor do Save the Children Suécia. Em todo o processo, nós não tivemos uma Xuxa, mas tivemos a Denise, do Save the Children, e a Peppa também do Save the Children, porque elas foram as nossas Xuxas. Eles tiveram um papel fundamental para convencer os deputados, os parlamentares. E um aspecto muito importante que eu gostaria de compartilhar é com relação às condições sociais. Houve um debate interno nas organizações e nós precisamos esperar que a sociedade, de forma geral, estivesse sensibilizada, informada, motivada, e que a partir da sociedade no conjunto pedisse essa reforma. Essa é a posição que eu não compartilhava. Nós tínhamos outra postura, outra posição, onde nós nos somamos e o tempo nos deu a razão, era impulsionar a reforma no marco de uma conjuntura, porque a lei da proteção da infância estava sendo reformada naquele momento. Em função dessa conjuntura, nós fizemos todas as tentativas para que a reforma entrasse nesse momento, e as condições sociais vamos ver depois. Mas que a lei seja essa, que possa avalancar essas mudanças sociais que nós estamos conscientes que nós precisamos fazer com relação às crianças. Então, essa é nós estamos avalancando, é o meio, não é a finalidade. Acredito que a participação nesse processo do castigo corporal foi uma experiência de formação de exercício cidadão que recuperou como positivo. E um segundo aspecto que eu gostaria de compartilhar é com relação à técnica e estratégia legislativa. Se nós apresentamos para o Congresso a proposta de proibição no início, então seria muito difícil que fosse aprovado, porque já foi comentado esta manhã, há muitos temores e muita falta de conhecimento sobre a questão dos castigos corporais humilhantes. Aí tem o medo da intervenção do Estado na dinâmica familiar, o questionamento dos pais com relação ao crescimento das crianças e também esse poder dos pais para com as crianças. Esses fatores associados com as nossas culturas faz muito difícil com que se possa entender a proibição do castigo corporal. O que fizemos? Nós fizemos isso ao contrário, nós falamos de bom trato. Nós colocamos que fosse reconhecido um direito novo para as crianças, que é o direito do bom tratamento. É o artigo do 2A, que diz que as crianças
crianças têm um bom tratamento que é baseado no amor, respeito e solidariedade recíproca entre os membros. A primeira pergunta que nos faziam, como o amor que não é uma palavra jurídica, o amor não é justiçável, não é exigível. Isso foi com toda a intenção, isso foi de propósito que nós colocamos a palavra amor. Na conjuntura do país que nós temos, nós poderíamos ter tirado a palavra, poderíamos ter colocado a dignidade humana, que é um termo dos direitos humanos, mas não conseguiriam entender. Então, num país polarizado como o que nós temos, nós buscamos conceitos que não gerassem contenção. E ninguém discutia com o amor, então já isso esclarecia e já diminuía as dúvidas. E por isso que o amor se encontra na legislação. E outro motivo para colocar a palavra amor na proibição é uma função pedagógica, é poder superar esse direito clássico de uma norma sancionadora e de punição a uma norma de orientação e pedagógica. E para nós foi muito positivo que a norma tivesse a palavra amor e outros valores. O que nós procuramos é um direito humano, um direito próximo às necessidades de interesse das pessoas. E é por isso que nós inserimos a palavra amor. Outro aspecto importante é estabelecer a proibição em todos os âmbitos e com todos os adultos cuidadores das crianças. Portanto, a proibição nós tivemos muito cuidado que não fosse apenas direcionada para os pais, também aos familiares, responsáveis, educadores, tutores, tutoras. Isto é, todas as pessoas que tenham essa função de ajudar as crianças, então entram nessa categoria de proibição, não podem utilizar o método do castigo como método de correção para as crianças. E um aspecto que nós cuidamos muito é poder visibilizar as obrigações do Estado com relação à criança. E aqui temos alguns artigos fundamentais, que é o artigo 5 da Convenção dos Direitos da Criança, onde é reconhecido que os Estados devem respeitar as responsabilidades de direitos e deveres dos pais. E o artigo 18, que foi o nosso escudo, onde o Estado deve dar atenção, assistência adequada para os pais, para que possam exercer o papel de pais e o desenvolvimento das crianças. Portanto, nessa norma, nós incorporamos a obrigação do Estado, junto com o Estado, para que formulassem políticas públicas, programas e medidas de proteção para abolir o castigo corporal. E eu vou parar aqui um pouco na questão das políticas públicas, porque deve ser um momento fundamental que, para que seja pública, deve ter a participação de todos os setores da sociedade. Essas políticas devem ser integrais e integradas. E aqui eu sempre coloco isso nas oficinas, por exemplo, nas escolas para pais. As escolas para pais é apenas uma ferramenta, mas não é a única. Por isso, nós poderíamos ter as melhores escolas de pais, com as melhores atividades, com as melhores metodologias, mas se essa família não tem acesso à água, a lazer, à cultura, à segurança, à habitação, não teremos um bom trato. Quando falamos de políticas públicas e fortalecimento familiar, nós estamos falando de políticas públicas holísticas, integrais, e é isso que está dentro da legislação. E um aspecto importante na norma foi a definição normativa, que por técnica legislativa nós não acostumamos que haja definições. Para nós foi importante colocar que na norma pudesse definir o que se entende como castigo corporal e o que é humilhante. Então, quando nós estabelecemos essa diferença com o castigo, o abuso e as outras formas de violência, e, sobretudo, tirar essas dúvidas sobre a criminalização da proibição do castigo. Esse é um aspecto muito importante, porque nós temos muito claro que nós não podemos criminalizar essas práticas, porque a criminalização, a sanção, gera maiores danos, porque vai separar, vai fazer uma ruptura no grupo familiar. Então, o que nós procuramos que o Estado apoie, acompanhe e fortaleça essa família com o apoio da sociedade. Outro aspecto, o terceiro aspecto que eu gostaria de compartilhar, essa visão integrada dos direitos. Quando incorporamos o direito do bom tratamento, nós temos outras normas que eram contraditórias. Se não, seria proibir uma norma e ver no conjunto normativo o que outras normas podem atingir o exercício desse direito. E nós conseguimos mudar 2 artigos, o direito das crianças de ser respeitados pelos educadores, porque a proibição já estava lá, mas ficou muito mais esclarecida a partir da reforma.
E outro aspecto importante que nós conseguimos reformar é a responsabilidade no crescimento, que para muitos países é a guarda, que é um atributo da guarda, onde diz que os pais podem impor correções. E o que nós conseguimos estabelecer é o princípio de coparentalidade. Pai e mãe são importantes no crescimento das crianças. A equidade de gênero nas relações familiares. O papai e a mamãe, eles têm os mesmos direitos e deveres com relação às crianças. E nós mantivemos a frase dos corretivos adequados, mas os corretivos adequados não devem representar de forma alguma ameaça, violação à dignidade, direito e desenvolvimento integral da criança. Portanto, o castigo físico e humilhante está proibido. E a partir dessa norma, nós ratificamos o direito que se encontrava no artigo 32. E o quarto aspecto são dos fundamentos teóricos do bom tratamento. Não é uma norma isolada que saiu de um grupo que nós concluímos numa oficina para definir esse novo direito. Nós começamos com o consenso que o desenvolvimento, que a infância é uma pedra fundamental que facilita a aprendizagem, que é a partir dos adultos referenciais. Essa é a base filosófica do bom tratamento. Portanto, o direito ao bom tratamento tem 5 pilares importantes. Um é o reconhecimento, reconhecer as crianças, portanto, sujeitos de direito. O reconhecimento implica dar voz com peso social em todos os aspectos da própria vida. Nós podemos aceitar espaços ou âmbitos onde a violência contra as crianças possa ser permitida, legalizada ou aceitada culturalmente. A empatia é outro aspecto fundamental do direito do bom trato. É a capacidade do adulto de se colocar no lugar dessas. Muitas vezes são pequenos para nós, mas um dos desafios seria ser empático nessa relação. A tolerância é reconhecer, é saber, entender de que nós somos diferentes, que todos temos individualidades, mas nós temos que aceitá-las. Já não tenho mais tempo, 1 minuto, já vou falar rapidamente. Aceitá-las, entendê-las, partindo da diversidade com uma convivência pacífica, solucionar os conflitos sem a violência, porque o conflito sempre estará presente. É como fazer esse uso positivo do conflito. A comunicação efetiva, aberta, clara, construtiva, segura, devidamente avaliada e levada em consideração e, em definitiva, construir uma disciplina positiva. As crianças precisam de normas, limites para poder crescer, mas essas normas e limites devem ser expostos e impostos sem violência. Portanto, as normas devem ser coerentes, conscientes e consistentes. Em definitiva, o bom tratamento, o que busca é democratizar as relações familiares. No âmbito público, nós somos pouco democráticas na nossa família, com os nossos vizinhos e com nossos colegas de trabalho. Então, o que nós buscamos com esse bom tratamento é ampliar a nossa visão da democracia, que vai além do sistema político, porque a democracia é um estilo e é uma forma de ver a vida. E para concluir, eu espero que o Brasil, em breve, possa aprovar essa lei, porque muitas crianças estão aguardando isso. A infância é muito curta, mas os efeitos que nós vimos durante a infância se prolongam por toda a vida. Então, porque as respostas é como se fosse uma comparação entre as escadas e o elevador na velocidade das crianças. Muito obrigada.